Boa tarde a todos, boa noite para quem está fora do Brasil. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Resenha Espírita, aqui no canal Renovando Consciências. É sempre uma alegria estar aqui com vocês por mais essa semana, mais esse domingo, 17 horas no Brasil, 20 horas aqui em Portugal. Mais uma vez, retornando com um convidado, com um novo tema, para a gente falar um pouco de doutrina espírita, de Jesus. E hoje, em especial, o tema já está embaixo, olha. No cantinho aqui, não, no outro lado, no cantinho aqui em amarelo, o tema de hoje é as novas gerações e a religião. Mas já já a gente vai começar a explanar um pouco sobre esse tema. Primeiro, eu quero agradecer a retransmissão desse programa em simultâneo pelos canais parceiros, os canais amigos, que é a TV7, a TV Secal, a Rai TV, a Web Rádio Fraternidade, o Centro Espírita Allan Kardec, a Casa com Evangelho e também o pessoal que está aí conosco no meu YouTube e no meu Facebook, principalmente. Sejam todos bem-vindos. Lembrando, esse programa não é ao vivo, tá? É um programa gravado. A gente teve que realizar ele gravado. Então, não adianta mandar o comentário agora, mas se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? E depois a gente vai ler com calma, com carinho. Eu vou me esforçar em responder, desde que eu consiga, claro. E também o nosso convidado, posso passar para ele também a pergunta que seja feita, ok? Então, fique à vontade para fazer perguntas. Mas lembrando, o programa não é ao vivo, tá bom? Então, vamos lá. Tema de hoje, as novas gerações e a religião. Um tema muito atual. A gente vai falar sobre a juventude e a religião num todo, essa nova geração que está aí chegando, se faz presente, como essas relações com a religião acontecem, deixam de acontecer. A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais, claro, com enfoque na doutrina espírita. Como é que será daqui a 20, 40, 60 anos? Será que alguém consegue fazer aqui uma previsão mediúnica? Não precisa fazer previsão mediúnica não, pessoal, estou brincando. Mas para a gente entender um pouco como é que está o movimento dos jovens, essa nova geração, com a religião. Lembrando que o programa Resenha Espírita tem uma playlist no canal Renovando Consciências, que se chama Resenha Espírita, com vários convidados, já tem algumas dezenas de programas, e também no meu canal no YouTube, eu convido a todos, o nt.nelson Tavares, nt.nelson Tavares, tá bom? Vamos lá, então, vou apresentar agora o nosso convidado. Nosso convidado se chama Jaime Ribeiro. O Jaime é engenheiro químico e escritor especializado em gestão, é CEO e cofundador da empresa Educa Saúde Emocional, é autor de livro, é palestrante, é divulgador espírita, é membro do Grupo Espírita Casa do Caminho, na Vila Mariana, em São Paulo, e ele fala lá de São Paulo, capital, né, Jaime? Seja bem-vindo. Um prazer te receber aqui mais uma vez. Obrigado pela sua participação conosco. Prazer todo meu, alegria enorme, Nelson, de estar aqui com vocês. Dar um grande abraço também para os canais que estão nos retransmitindo. Esse tema é um tema que vem nos ocupando, vem reverberando já há muito tempo, né, Nelson? A gente falar sobre a religiosidade na juventude, ou as novas gerações e a religião, porque sai um pouco até do escopo das coisas que a gente vem falando e ouvindo sobre o engajamento da juventude na casa espírita, o que será o futuro das mocidades. Na verdade, a gente não vai falar sobre isso. Isso é um tema até que a gente já vem sendo discutido, debatido, sendo falado por muita gente, inclusive os próprios jovens, que são as pessoas que devem conversar sobre esse tema, que devem falar sobre esse tema. O que a gente vai conversar aqui hoje é um pouco, digamos, global. A gente vai falar um pouco sobre o comportamento, sobre as mudanças no comportamento e na religiosidade, e como isso conversa com a doutrina espírita, Nelson. Principalmente com tudo que a gente viu na revista espírita, tem muita mensagem falando sobre as novas gerações, sobre o porvir,
sobre a nova era, sobre, não importa como a gente chama, e tem muita coisa falando sobre o progresso da humanidade, a transição planetária, e daí a gente parece que quando olha para o mundo, Nelson, não sei se você tem essa percepção, o cara crachá não bate. A geração que a gente estava esperando para fazer a transformação da humanidade, que está lá, a mensagem do Erasto na Revista Espírita, falando que, inclusive está na Gênesis essa mensagem também, falando que os espíritos que liderariam a transformação do planeta com a geração mais conectada com os valores morais, estariam chegando. E aí, quando a gente olha para o mundo, Nelson, parece que tem alguma coisa que parece que não aconteceu. Não? O que você acha? Acho que é exatamente por aí. Há uma grande expectativa natural, nós espíritas, com esse momento de transição planetária, principalmente quem está no Brasil, as novas gerações vindo de encontro com toda essa boa nova Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e acredito que é uma expectativa. E, ao mesmo tempo, como você falou, o cara crachá não bate, né? Porque percebe a juventude se distanciando muitas vezes, com muito acesso a muita informação, as tais tentações, e que, de alguma forma, se afastam um pouco da perspectiva espiritual, do conhecimento, não só trazendo o espiritismo, né, mas o conhecimento religioso. Vamos abrir aqui amplamente, pelo menos a minha percepção individual. E claro que isso gera algum conflito e talvez até alguma apreensão, porque algum momento alguém para pensar e fala assim, poxa, mas espera aí, transição planetária, o tempo está passando, quem é que vai liderar esse movimento todo se a gente olha para o lado e vê essa juventude cada vez mais sexualizada, cada vez mais se afastando, talvez, dos princípios morais que o Cristo nos apresenta e toda essa revolução, entre aspas, dessa boa nova para o mundo de transição, penso eu. Bem, a gente precisa, quando vai falar, vamos falar no Rio de Janeiro, na sua terra, quando cai para dentro do assunto, a gente separar muito bem as análises das gerações. Antes da gente compreender, olhar e perceber o que vem acontecendo com as novas gerações, é preciso que a gente entenda mais ou menos como é que funciona essa questão. Quando a gente fala em jovens, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco. Quando a gente fala em novas gerações, a gente não pode colocar todo mundo nesse mesmo saco. É preciso a gente entender que os millennials, que são a chamada nova geração, a geração dos millennials, já estão completando, 42, 43 anos, ou seja, os millennials já não são mais tão jovens assim. Hoje em dia, o nosso olhar, não só o olhar de quem estuda o comportamento humano, mas também o olhar de quem estuda o comportamento do consumidor, de quem está vislumbrando o futuro da humanidade, está voltado para uma geração chamada geração Z, que são os jovens, as crianças que estão entre, 19 e 28 anos. É uma geração um pouco mais jovem do que a geração milênios, é uma geração que veio depois. São os chamados nativos digitais, a geração Z. São crianças que hoje já são jovens, que já nasceram com o acesso à internet, bem como as outras gerações, que são as gerações das crianças, que ainda não são jovens, que são chamadas a geração alfa. Então, o nosso olhar, a nossa perspectiva hoje, o nosso foco, quando fala em novas gerações, é preciso que esteja muito focado na geração Z. Eu vou explicar por quê. Primeiro, porque ela é a nossa grande esperança. É a maior esperança que nós temos hoje. Perdão que eu botei aqui no foco e acabou que ainda assim entrou mensagem, né? Ligação, não era, está aqui no foco. Não era para ter entrado mensagem. Isso aqui Sem problema. Faz parte. Não é a tecnologia, né? É a tecnologia, exatamente. Então a gente precisa estar olhando de uma forma diferenciada. Por que a geração Z
é a nossa grande esperança. Quando a gente olha hoje para dentro das igrejas, e eu não vou falar ainda do Centro Espírita, existem vários estudos, inclusive estudos que foram publicados nos Estados Unidos, de que a geração Z é uma geração mais espiritualizada. Um de cada 3 jovens da geração Z, dessa nova geração de jovens de verdade, dizem que acreditam numa força superior, numa força maior. Acreditam no sagrado. Inclusive, quando a gente observa os movimentos religiosos acontecendo fora do país, a gente depois volta para o Brasil, mas eu queria falar, isso aqui é um programa internacional, então a gente tem que falar para todo mundo, é que existe gente que na faixa ali dos 25, 28 anos, dos 20 até os 25, 28 anos, que tem que se engajado profundamente junto às próprias religiões, o que é uma novidade. Por que uma novidade? Porque a geração anterior, os millennials, se desconectaram muito desse contato com as religiões e com a religiosidade. O que acontece é que o fato dessas novas gerações, bem como até nós também hoje temos, ter um contato intenso com a tecnologia, fez com que provocasse uma mudança estrutural comportamental nessas gerações. Mas até aqui eu não estou falando nenhuma novidade. Então eu quero levar a gente viajar para Galileia, viajar lá para trás, para falar no surgimento do cristianismo, para depois a gente voltar para falar o que a gente está falando. Quais são as duas grandes conexões? Segundo um dos grandes estudiosos, historiadores do mundo, que particularmente é o meu historiador preferido, que é o Paul Johnson, que tem 2 obras maravilhosas, que é a História do Povo Judeu, que depois dele fazer a História do Povo Judeu, ele falou, olha, preciso estudar e escrever a história do cristianismo. Foi meio que uma coisa depois da outra, ele precisou fazer. E os estudiosos, os historiadores, relatam que o surgimento e o grande sucesso do cristianismo na mensagem do Cristo se deu porque a Israel, aquela região como um todo, era uma religião que vivia um movimento cosmopolita muito intenso. O nível de conhecimento da população vinha se expandindo, o nível de entendimento, de contato com outras culturas, estava proporcionando mudanças no comportamento da sociedade, e a partir daquele momento, as múltiplas religiões, inclusive, não só, e eu falo as múltiplas religiões, não, as múltiplas leituras sobre o contato com o sagrado e com a religiosidade, porque existiam muitas seitas. Quando a gente fala nos essírios, quando a gente fala, separa Samaria dos judeus que habitavam Jerusalém ou outras regiões, ou as regiões adjacentes, é preciso que a gente separe, a gente entende que existe uma compreensão diferente do contato com as Escrituras, do contato com Deus, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, era o Deus de todos aqueles povos, mas eram povos que se olhavam de uma forma diferente. O fariseu olhava diferente para o samaritano olhava diferente para o essírio, eles acreditavam que tinham que cultuar de uma forma diferente, e aqui a gente pode falar mais uma série de outras coisas. E quando a mensagem do Cristo chegou, Nelson, a mensagem do Cristo chegou trazendo respostas a uma sociedade mais cosmopolita, que já não encontrava mais um nível de conexão profunda numa religião que era contemplativa, que era o caso lá, no caso dos pagãos, muito menos numa religião que era uma religião aparente, uma religião tribal, uma religião que respondia apenas para os seus antepassados, mas que não trazia o dinamismo que o cristianismo trazia, quando ele provocava uma adoração, sim, a Deus, mas provocar a contemplação também por meio da oração, mas também trazia o dinamismo
da caridade que o cristianismo foi capaz de imprimir. Então, aquela resposta a uma comunidade, a um povo, a uma região que demandava por seu contato intenso via uma sociedade cada dia mais cosmopolita, veio de encontro a uma mensagem universal, como uma mensagem do cristianismo, que falava: abraça todo mundo, aqui não tem separação. Quando Jesus decide passar por Samaria e provoca os apóstolos, e os apóstolos, ninguém entende nada, porque por que passar por Samaria? Tem caminho melhor para se fazer, tem caminho mais longo que é mais curto, como a sabedoria judaica dizia, né? A sabedoria judaica nos provoca a pensar no que existem longos caminhos curtos e curtos caminhos longos. O caminho passando ao redor de Samaria era um longo caminho curto. O caminho por Samaria parecia ser um caminho curto, mas para Jesus, aquele não era um caminho curto. Aquele era um caminho longo que precisava se demorar em Samaria para poder mostrar que ele falava para todos e não só para uma comunidade. Que ele estava ali para trazer a divisão, para provocar uma ruptura, porque as pessoas se entendiam que deveriam se dividir, e essa ruptura que Jesus nos provocava a compreender era a ruptura de pensamento, mas também era uma ruptura entre os conceitos que eram utilizados para dividir as pessoas. Era a ruptura do pensamento da ruptura. Então, de lá da Galileia, voltando um pouco para cá, falando sobre essa era, que é a era do advento digital, quando o nível de informação é muito grande, quando o nível de conteúdo é muito grande, quando nós estamos inundados em mares, não só em um mar, mas em mares de conteúdos, de informação, e essas gerações hoje conseguem ter acesso à informação, infelizmente a desinformação também. Isso provoca uma possibilidade múltipla de escolha de como vai empregar o tempo, mas também a quem vai dedicar essa idolatria e a quem vai dedicar essa conexão maior, que era uma conexão que os nossos antepassados devotavam ao Deus único. E aí, os milênios, que é essa geração que está já passando os 40 anos, que não é o meu caso, eu sou da geração X, eu sou antes dos milênios, os milênios, observando esse tipo de conexão que existia com o sagrado, olha e fala: olha, eu não me vejo aqui. E aí, Nelson, eu, apesar de não ser milênio, mas eu quase fui milênio, eu sou um quase milênio, na minha história de conexão com o sagrado, com a doutrina espírita, com o cristianismo, existia um incômodo muito grande da minha conexão com as religiões tradicionais. Existia um incômodo muito grande em estar no templo religioso no qual o padre falava e eu não conseguia entender o que ele estava falando. E para mim não era possível que Jesus tinha uma mensagem para mim que era ininteligível, que era falado por alguém com sotaque gringo, que era falado por alguém que não se esforçava em falar mais português do que latim, falava um português que era quase um latim, aquilo me incomodava, e eu tinha que sentar e levantar, eu não entendia como é que aquilo me fazia uma pessoa melhor, como aquilo me santificava, para depois, no final, me dar uma água, me dar uma hóstia e dizer: a partir de agora, você está puro e está liberado para viver o mundo da forma que você entender. Então, eu não me encontrava quando eu ia em outros templos religiosos também, e chegava lá e via a forma de se falar de Jesus se gritando, se louvando de uma forma estridente, de uma forma violenta. Eu não me encontrava ali. Então, um certo dia, eu entro no centro espírita com 13 anos, um pouco menos de 13 anos de idade, e vejo uma palestra espírita sobre o livro que é o Espiritismo, escuto mensagens do livro Sinal Verde, de Respostas da Vida, de André Luiz, e aquilo tudo fez sentido para a minha vida.
Quando eu vejo aqueles debates de Kardec dentro do que é o Espiritismo, nos provocando a compreender que o pensamento sobre a religiosidade era mais profundo e que ele provocava uma ruptura com a revelação dos Espíritos, aquilo tudo fez muito sentido para mim, porque aquilo já vivia dentro de mim. E curioso que na mensagem da Revista Espírita, uma mensagem psicografada pela viúva F, uma mensagem que fala sobre essas gerações, ela diz que o Espiritismo já existe de alguma forma inata dentro de cada um de nós, que somos as pessoas que chegariam nesse processo de transição planetária. E ela fala que o Espiritismo já vivia de uma forma inata dentro de nós. E também, nessa mesma mensagem, que na Revista Espírita de outubro de 1866, ela fala que essa fé inata que já existia na gente, além do Espiritismo existir de uma forma inata, não era uma fé exclusiva e cega que dividia os homens. Era uma fé que raciocina, era uma fé que esclarece e fortalece. É uma fé que une, não confunde as coisas, que mostra um amor de Deus diferente de um amor temente que Jesus já nos ensinava de uma forma muito elucidativa, né? Então, e o Espiritismo, que hoje é a chave, o caminho para conduzir essa renovação que é necessária para essa sociedade de hoje, enfrentou nos seus primórdios os dois maiores inimigos dessa renovação que nós estamos experimentando agora, que talvez sejam os nossos dois grandes inimigos, digamos, que é a incredulidade e o fanatismo. A incredulidade, de um lado, e o fanatismo do outro, segundo a viúva F, nessa mensagem da Revista Espírita, e para mim faz todo sentido, que conversa com tudo que a gente está falando aqui sobre as novas gerações, são exatamente os grandes inimigos da renovação, da percepção do sagrado, da renovação da fé, da compreensão de um mundo que se conecta com Deus de uma forma respeitosa, mas não restrito e obrigado a cumprir algumas obrigações e alguns deveres, em especial deveres e obrigações que estão relacionados ao rito. Eu adoro os rituais, a rotina, eu adoro que as tradições sejam passadas de pai para filho, e eu acho lindas as tradições, mas é preciso que, quando nós falamos em religiosidade, em ciclos dessa conexão com o mundo, é preciso que a gente consiga lembrar de que houve uma ruptura com Moisés, houve uma ruptura com Cristo, e agora há uma ruptura com o Espiritismo, quando ele mostra que essa fé, que é uma fé que não obedece os ritos, não obedece esses formatos, é uma fé que manifesta uma conexão íntima com Deus, como os essírios faziam também, dizendo, não precisa orar no templo. Quando a mulher samaritana provoca e fala, olha, os nossos antepassados oravam aqui nesse monte. Por que precisa orar lá no templo em Jerusalém? E foi aqui que Jacó estabeleceu o povo de Israel. Por que eu preciso? Ele cultuava aqui. Ele construiu altares aqui ao nosso Deus. Por que eu preciso estar lá? A gente não vai lembrar de Israel, Jacó. A gente não precisa lembrar de Isaac, de Abraão, dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais da religiosidade. Mas a gente pode entender que essa desconexão que aconteceu com os milênios foi uma ruptura que eles tiveram com esses formatos religiosos, com a forma como as religiões são apresentadas. Daí surgiu o Espiritismo. E aí qual que é o grande problema, Nelson?
o grande problema. O problema é que os milênios romperam com isso e já vínhamos enfrentando isso desde a época de Kardec com a incredulidade, o materialismo que se apresentava, mas agora com esse excesso de conteúdo, de informação e desinformação, inclusive de tempo também, que é bom lembrar, que naquela época não tinha Netflix, naquela época não tinha tanto vídeo no YouTube, naquela época não tinha rede social, hoje em dia tudo compete com o nosso tempo. Ficou um pouco mais difícil para os milênios se conectarem. E aí, volta para a geração Z. Ela é o nosso respiro. Porque de cada 3, um diz que acredita numa força superior. Por isso que nós falamos que a geração Z, a geração atual, é a nossa grande esperança de redenção e de reconexão com o sagrado e do processo de transformação, apesar de quando a gente olha para a rua e a gente abre algumas redes sociais, em especial de vídeos, o que a gente vê parece que é o contrário do que está se falando, mas as pesquisas são ciência e as pesquisas dizem outra coisa. Eu não sei se você tem outra percepção sobre isso, eu posso continuar falando um pouco mais sobre as pesquisas aqui, porque eu sei que eu estou falando acelerado e estou lupando muito o tema de uma forma muito esquisita, mas quando você me convidou para vir aqui, você já sabia que eu ia fazer isso, né? Estou adorando, porque tem muito conteúdo aqui que para mim é novidade. Adorei saber dessa pesquisa, da geração Z, de 1 a cada 3 jovens. É muito interessante, realmente, porque contra fatos são argumentos, principalmente quando a gente tem um olhar mais superficial, né, do que está tocando aí o funk, o pancadão, o dança do quadradinho até o chão, pronto. A juventude num todo, a gente vai ter essa impressão mais generalizada. Porém, quando tem uma pesquisa a esse nível comprovativo, né, que vai dar esses parâmetros, essa aferição, é animadora de alguma forma. É bem animadora. E foi muito interessante também, eu quero comentar aqui, a sua passagem, o seu testemunho, não da geração milênios, mas quase lá, como você falou. E é interessante isso, porque eu me reconheço também, Jaime, um pouco. Na minha história se assemelha um pouco como a sua. Eu também não vim de berço espírita e também não me identificava até o momento que eu rompi. Fiquei um tempo sem religião até que eu cheguei à doutrina espírita. E exatamente o que você falou, eu me reconheço, porque falava a minha língua. Parecia que eu já sabia ali, me reconhecia e, naturalmente, eu fui me nutrindo, me alimentando daquele conteúdo que, pronto, dizia para a minha alma. E eu quero até abrir esse ponto aqui, porque eu sei que muita gente que assiste o nosso programa, não muita, mas algumas pessoas não são espíritas. E é ótimo, sejam todos bem-vindos. O que eu gosto sempre de ressaltar é o seguinte: busque aquela religião que responda às suas questões, que responda aos seus anseios, que te traga aquela resposta íntima, que te fortaleça o teu laço com o alto. Religião é religar a origem. Religar o quê? Ligar ao alto, ligar ao Pai. Então é importante a gente ter essa concepção, não ficar fechada, não, somos espíritas e só o espiritismo é o caminho, a verdade, a vida. Não, o amor é a verdade, a vida. Nós somos cristãos, mas se você não gosta de Jesus Cristo, não é cristão, não tem problema, desde que você busque o amor que Cristo ensinou. Uma religião pode te ajudar a encontrar esse caminho para ser melhor, uma pessoa mais amorosa, mais caridosa, com todos os preceitos que o Cristo nos ensina. Eu acredito que é por aí. Então, só para a gente abrir um pouco essa discussão, porque às vezes o pessoal fica muito fechado naquela coisa e tem que, fora do espiritismo não há salvação, a salvação também, tá? Fora da caridade não há salvação. Então, não estamos circunscritos aqui a uma religião única. Claro que nós estamos no canal espírita. Eu, como espírita, vou defender aqui a minha camisa, eu, Jaime, também, mas somos todos bem-vindos, inclusive para esse debate, para essa conversa, que eu acho que tem que ser muito aberta, porque, mais uma vez, como o Jaime falou, tem pessoas que se ligam mais ao aspecto das tradições, aos rituais, outras pessoas não fazem a menor diferença. Umas se apegam mais às histórias, a toda a parte filosófica, outros mais ao aspecto científico, outros mais ao aspecto religioso. O que eu acredito é espaço para todo mundo.
desde que te faça bem e que te leve para um lugar melhor. Agora, já para te passar a palavra, Jane, eu achei muito interessante esse tópico que você trouxe na Revista Espírita, desses dois extremos que se apresentam, que é a incredulidade numa ponta ou o fanatismo de outro, que é uma característica realmente preocupante. E analisando sobre tudo que você falou, essa construção do raciocínio, é bem interessante, porque está embasado e a gente vai reconhecendo, conforme você vai falando, eu vou ali pensando, faz muito sentido. Mas pode continuar, Jane, fica à vontade. Queria só dar uma interrupção aqui. Eu acho que você já pegou o gancho, Nelson, de onde eu vou chegar lá no final. Lá no final. Porque eu estou escrevendo um livro agora, na verdade está finalizando, que é um livro que ele é direcionado, ele foi escrito para as pessoas que estão chegando a primeira vez na Casa Espírita. É comum quando você está na livraria, a pessoa acaba a palestra, adora, vai lá e faz, por onde eu começo? Eu não sei nem por onde começar. Então esse livro que se chama Espiritismo Comece por Aqui, esse título que vai chegar, é um livro que tem por objetivo, que é um guia para iniciantes no novo movimento espírita, no espiritismo no século XXI, no agora, que é uma tentativa da gente mostrar para as pessoas de uma forma bem rápida, quando ela chega na casa espírita, ou quando ela entende ou tem algum contato com o conteúdo espírita, não precisa chegar na casa espírita, mas tem um conteúdo, eu quero entender o que ele está falando, eu quero entender o que está acontecendo. Então esse guia, que é um guia rápido, para ajudar a pessoa a se situar rapidamente sobre a doutrina espírita. E o que me levou a escrever esse livro foi exatamente o relato de algumas pessoas, que inclusive são personagens. O livro fala de conteúdo doutrinário contando histórias também. É um livro que intercala pequenas histórias com contatos com conteúdos doutrinário. E uma das histórias fala a história do Rafael, um jovem executivo que chegou na casa espírita e ficou encantado, queria saber um pouco mais, e aí, quando ele perguntou como ele começava, colocaram a codificação inteira na frente dele, ele olhou e fez, eu vou ter que ler isso tudo para entender a doutrina? Isso aqui é a base, vai ser importante. E ele olhou e falou, poxa, eu não consigo, porque eu estou estudando inglês, eu estou fazendo isso, eu sou vice-presidente de uma empresa grande, eu não vou ter tempo de ler isso tudo, eu queria alguma coisa que fosse mais direta. E aí alguém falou, mas não tem uma forma diferente de fazer? Tem, você pode se matricular aqui no curso de Espiritismo Básico. Quanto tempo é esse curso? Não, é um curso de 4 anos. Aí ele fez a conta, fez, 2 MBA, cara. Não dá, são 2 tipos de MBA, eu não vou conseguir fazer isso agora também. Deixou para depois e simplesmente depois abandonou. Então, esse livro foi escrito para ajudar as pessoas que estão chegando, que estão se aproximando, a se entender um pouco, para a partir dali elas tomarem a decisão de aprofundar, que é o correto. Aprofundar não para conhecer a doutrina espírita apenas, mas para se conhecer, que é a maior entrega do cristianismo, a maior entrega da doutrina espírita, é fazer com que nós alcancemos o autoconhecimento, entendendo um pouco melhor o mundo que está ao nosso redor. Então eu começo esse livro falando sobre uma pesquisa da Pew Research Center, que fez uma pesquisa em mais de 106 países, e nessa pesquisa, que é uma pesquisa focada nos jovens, elas queriam entender nas gerações anteriores como é que estava essa conexão com a religiosidade. E essa pesquisa dizia que apenas 25% dos jovens adultos, e aí coloca lá os millennials entram aí também, tinham algum tipo de conexão religiosa. Olha, e sinceramente, sabe, Nelson, as pesquisas são muito importantes para fazer a gente enxergar um pouco além da nossa bolha, do que a gente enxerga, mas não precisava de muita pesquisa para entender que tinha alguma coisa errada com a conexão, como você falou exatamente aqui no começo. Né? O que está acontecendo? Por que a conexão religiosa do jovem como um todo caiu? E aí a gente já tem as respostas, que a gente já falou um pouco sobre isso. Desculpa interromper. Só uma curiosidade para a gente não perder o fio da meada. Essa pesquisa foi uma faixa etária até alguma idade, dos 25%, com a conexão religiosa? Não sabe dizer? Essa pesquisa fala em jovens adultos, né? Quando fala em jovens adultos, ele vem lá de 15 a 40.
Ok. Sabe? Eu posso te Só mandar. para ter uma ideia, então, 15 a 40 anos, 25% foi a conclusão do estudo, que se conectam de alguma forma com a espiritualidade. Apenas 25% se declarar. Não, perdão, 25% dos jovens se declararam sem qualquer religião, sem qualquer conexão. Okay. Tá? Então, você olha e fala: ó, muita gente não tem qualquer conexão. E a gente sabe que, de fato, a gente tem muita gente hoje que não, se declara de várias formas e fala: eu não acredito em nada, em resumo. Eu não acredito. Isso aqui é uma pesquisa para todos. Quando essa pesquisa chegou, eu confesso a você que eu não fiquei muito surpreso do ponto de vista de convivência com a sociedade. Mas para nós espíritas em particular, eu não falo isso no livro, obviamente, porque é um livro introdutório, nós estávamos esperando a nova geração mais espiritualizada. Então a minha pergunta é: o que está acontecendo? Óbvio, as análises da pesquisa, Nelson, surpreendentemente, e eis porque você vai descobrir agora porque eu falei da Galileia, porque eu falei da época de Jesus, apontam para o avanço da secularização. Lembra a sociedade mais cosmopolita lá? E aqui o avanço da secularização, o acesso à informação diversificada, as mudanças dos valores sociais e uma coisa muito interessante, a busca por uma espiritualidade fora das estruturas religiosas tradicionais. Esses são os principais motivos que apontam para esse fenômeno. E olha, esse contexto global é reflexo de uma complexa interação entre modernização, pluralismo cultural e questionamentos acerca da relevância das instituições religiosas tradicionais. Gente, a gente está falando aqui de uma revivendo um momento lá. Não tinha respostas para a religiosidade que existia naquela época. Não tinha respostas mais para uma sociedade que não queria mais conviver apenas em contemplação ou obedecendo a uma religião ancestral. Inclusive, existiam as religiões tradicionais, que eram a religião de família, e existiam as religiões oficiais do governo, ou oficiais do Estado, melhor. E a maioria das pessoas eram liberadas para professar a própria religião na sua intimidade, desde que professassem publicamente a religião do Estado. E era muito comum que as pessoas mudassem, inclusive, de religião naquela sociedade cosmopolita por conta desse contato. O que hoje virou muito comum que as pessoas abandonem as religiões das suas tradições familiares, a secularização, a informação diversificada, o acesso à informação, a desinformação. Então, hoje, viver essa sociedade, que é uma sociedade diferente, traz uma série de desafios para essa geração, em especial em se ver diante dessas religiões engajadas nessas religiões tradicionais. Na própria Revista Espírita, em outubro de 66 também, Kardec publicou ele publicou essa mensagem falando sobre a nova geração. Ele fala que deveria se estabelecer um novo progresso moral com essas novas gerações. Aí você para, opa, olha lá, vai se estabelecer um novo progresso moral. Aí você fala, um olhar crítico vai ser um pouco desavisado, ou nós que enxergamos sobre a nossa bolha, vai olhar e vai dizer, alguma coisa errada aqui, que é o que a gente falou no início. O que pode ter dado errado? Só que quando a gente vai fazendo essa análise mais apurada, a gente compreende que precisa reconsiderar, porque as pessoas, na verdade, não são... não é que elas não querem se conectar à religiosidade, elas rejeitam esse conceito de religiosidade que é apresentada. É tanto que logo depois, alguns anos depois, feita uma pesquisa por um outro instituto, o Instituto de Minnesota, chamado Springfield Research Institute. E esse instituto, que focou muito na geração Z, do 18 a 25, como eu falei, ele apontou que 77% das
dos entrevistados se declaravam pessoas espiritualizadas. E 66 diziam que eram religiosas. Mas boa parte deles rejeitavam o rótulo religioso tradicional. Olha, rejeitando as denominações religiosas. É a minha história e a sua. Só que agora redesenhada, só que agora com o YouTube, só que agora com a Netflix. Então, essa nova pesquisa contrasta com a pesquisa do Pew Research, falando que cai o nível aumenta o nível de incredulidade, e agora mostra que mais pessoas estão conectadas. Dessa pesquisa, de cada 3, 1 dizia acreditar no poder superior. Mas olha, quando a gente fala que eles acreditam, eles são religiosos, são espiritualizados, não quer dizer que eles estejam filiados a alguma religião. Eles acreditavam na existência de um poder maior, de um poder que a tudo geria. Eles tinham uma crença em uma conexão com o sagrado. E aí, Nelson, é a grande provocação. A incredulidade traz, por meio de conteúdos, mas conteúdos científicos, tentando desfazer-se da ideia de Deus. O fanatismo apresenta um Deus distante, um Deus que hoje se envolve nas situações corriqueiras e terrenas de uma forma muito chula. Um Deus no qual os líderes religiosos hoje enriquecem ilicitamente. E eu não sei se você viu, eu recebi ontem de um amigo, Marco Polo, de Recife, uma canção que está viralizando de uma cantora gospel, que ela faz uma provocação, dizendo: nós louvamos a nós mesmos, nós pedimos o dízimo para nós mesmos, nós estamos fazendo as coisas para nós mesmos. E que tipo de cristianismo é esse? É uma canção, inclusive o Globo agora até publicou essa canção ontem, eu acho. A cantora assim, tem uma voz belíssima, e ela provoca dizer, o que a gente está fazendo, sabe? Porque a gente fala num Deus que é um Deus que serve à prosperidade, um Deus que está interessado em que você tenha dinheiro, desvirtuando o conceito do pedir e obtereis. Um Deus que se ocupa de coisas que a mente humana se ocupa para poder justificar a distorção da religiosidade. Então, isso as gerações novas rejeitam. E eu, sinceramente, quando eu olho as pesquisas sobre incredulidade, e eu observo que se minha única opção de conexão com o sagrado fosse com esse tipo de conceito religioso, eu muito provavelmente seria uma pessoa também descrente. Por quê? Porque esse tipo de conexão com Deus, esse tipo de divindade humana, vingativa, esse tipo de divindade que lembra muito mais as divindades greco-romanas vingativas, e que escolhe distribuir a sua graça de acordo com o seu bel prazer, ao invés de obedecendo a leis e obedecendo lógicas, não diminuindo o manifesto da misericórdia de Deus, que ela é imensa. Deus é misericórdia. Os profetas falavam isso, os poetas falavam isso da Bíblia. Então, não há o que se discutir sobre isso, mas essa apresentação de Deus é uma apresentação de Deus que talvez não seja tão interessante. Qual que é a questão aqui que entra na doutrina espírita, para a gente não falar no assunto chato, recorrente, de por que os jovens não estão na casa espíritas? Eu não vou falar sobre isso. Já tem uma live minha do Haroldo Dutra Dias falando não sei quanto tempo sobre isso. Já tem live do Júlio Sena, já tem tanta conversa sobre isso. O que eu quero falar agora, e o que eu quero trazer de provocação para a gente, é que nenhuma mensagem religiosa ou nenhuma mensagem é tão poderosa para fazer uma apresentação às gerações novas que estão mais conectadas com o cristianismo em movimento, com conexão com o sagrado, sem tradições e sem amarras religiosas que não fazem sentido, a fé sem raciocínio, que não trazem
Nenhuma obrigação moral, porque obrigação você não tem com o outro, você tem com você mesmo, com o teu desenvolvimento moral. Existe uma coerência na doutrina espírita que é uma mensagem perfeita para engajar a juventude da atualidade. E por que o jovem não está na casa espírita? Por que o jovem não está engajado? Por quê? Porque nós fracassamos em transmitir essas mensagens para os jovens. E não adianta a gente contar com os criadores de coincidências, com os anjos que vão estar varrendo a nossa sujeira depois que nós fracassamos com o nosso processo de criação do pipeline, criação dos nossos substitutos no movimento espírita. Nós falhamos. Talvez haja tempo de consertar, mas a verdade é que nós falhamos. Então, a mensagem do Espiritismo é a melhor mensagem, a mais perfeita, a que mais se encaixa com tudo que acredita a geração de milênios e a geração Z. Mas, infelizmente, eles não a conhecem, porque o Espiritismo, que ainda não é nem tão grande ainda, é uma doutrina jovem no mundo, é verdade, mas a gente vê algumas igrejas, inclusive, que surgiram depois e conseguiram um alcance muito maior que dentro do Brasil, inclusive, com métodos A, B e C que não nos cabe avaliar aqui, porque não é o fórum nem o momento ideal, mas que nós poderíamos ter ido mais longe. Poderíamos ter ido mais longe se estivéssemos qualificado os nossos canais, se tivéssemos investido em TV, em rádio, se tivéssemos nos dedicado mais à divulgação da doutrina, não para fazer proselitismo, que o próprio Kardec, na Revista Espírita, várias vezes fala que a maioria dos adeptos da doutrina espírita não são pessoas que vieram de outra religião. São pessoas que não se encontravam em outra religião, ou estavam na incredulidade e, por fim, conseguem assumir uma conexão com o sagrado a partir da doutrina espírita. Então, nós hoje, do tamanho que somos, com a mensagem no tamanho da relevância que entregamos, não temos a capacidade de liderar o processo de transição planetária e de transformação do planeta. Nós precisamos fazer com que essa mensagem se amplifique, que essa mensagem se coloque num formato melhor, que os centros abandonem a ideia de que são universidades, cursos, que os espíritos talvez não devessem estar mais escondidos dentro das salas muito reservadas, porque não era assim na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Os espíritos estavam ali, estavam se comunicando, estavam, inclusive, profetizando, como tantas mensagens que nós vemos aqui, e agora os espíritos estão profetizando nas igrejas. E agora os espíritos estão se manifestando dentro das pentecostais, porque lá não há nenhuma vergonha em apresentar o espírito se manifestando. E aí a espiritualidade vai se manifestar em todo lugar. Ela não vai esperar que nós entendamos que o formato talvez seja um formato que a gente precise revisitar. Revisitar de uma forma carinhosa, respeitando as tradições, mas compreendendo o que acontece. Porque a mensagem é a mensagem que melhor entrega a conexão das novas gerações com a religião. Isso é muito importante a gente entender. Muito importante, muito interessante, Jaime. Foi muito interessante essa construção que você fez, esse raciocínio. A impressão que eu tenho... Jaime? Estou aqui. Tá aí, peraí que eu... Tá dando um trovão aqui, mas eu tô voltei. Eu subi, mas voltei. O trovão deu aí, caiu o link aqui. Voltando aqui, retomando. Muito interessante, e eu vou compartilhar uma impressão que eu tenho, que é o seguinte. O Nelson, o Jaime, provavelmente quem está aqui conosco, nos assistindo, nós vivemos nesse mundo digital, esse mundo online, ainda no processo de adaptação. É aquela coisa nova, uma meia rede social, aqui, a gente está através da plataforma do StreamYard, é o WhatsApp, é o TikTok, é o Instagram, a gente vai se comunicando, fazendo interações online, reuniões, trabalhando na distância, no home office, etc. E tal. Agora, o que é interessante a gente entender? Que essa nova geração que está chegando aí já está nascendo
sem dificuldade nenhuma para adaptação. Essa é a realidade deles. Essa é a realidade. Então, entender que o que para a gente às vezes tem uma dificuldade, muitos de nós, principalmente quem tem mais idade, às vezes é difícil. Eu recebo umas mensagens assim: Nelson, como é que eu acesso? Aperta o link. Que link? Falei, esse aí, no YouTube, vê lá o vídeo. Aí, não, mas o YouTube é pago. Não, não é pago. Aí começa aquelas coisas, tipo, pronto, o pessoal tem dificuldade ainda. Então, nós temos as nossas dificuldades. Então, entender que a realidade virtual, para nós ainda, é algo inovador, a gente se acostuma, é bom, e graças à internet e essa troca online, a gente está aqui, estou aqui na Ilha da Madeira, o Jaime está em São Paulo, e tem muitas pessoas aqui, com certeza, do Brasil inteiro, e provavelmente até fora do Brasil, participando conosco. Graças ao quê? Graças à internet, graças a essa evolução da tecnologia, isso é muito importante. Agora, a questão é, como nós, enquanto espíritas, nesse processo de integração, de multiplicação da informação espírita, que é uma informação, até onde eu conheço, inovadora, onde não se encontra todos esses parâmetros, não só reencarnacionistas, mas principalmente do amor do Cristo, a moral que o Cristo traz nesse combo, digamos assim, respondendo todas essas perguntas, pelo menos as nossas perguntas, cada um com as suas, que não chega aos locais. E não chegando, há muita dor, há muito sofrimento, exatamente pela ignorância, por não ter o conhecimento, não ter o acesso. E claro que a gente vem fazendo aqui o nosso contributo, de alguma forma, sem dúvida alguma, com programas, participações, palestras. Eu acho, a minha impressão, pelo menos, é que nós realizamos isso com muita profundidade, há programas de todos os tipos, há palestrantes com diversos tipos de abordagens diferentes. Isso é muito bom. Mas ainda assim, a impressão que eu tenho, principalmente vivendo fora, e já tive a oportunidade de viver em outros países, é que está muito circunscrito ao Brasil, e aos poucos sai do Brasil, mas quando sai ainda é muito tímido. E quando eu digo tímido, por quê? Nós já recebemos aqui outros convidados do Canadá, de Lisboa, Portugal, recebemos de Espanha também, e eu já vivi no Reino Unido, eu posso falar também sobre o movimento espírita lá. O que normalmente acontece são casas espíritas, fundadas por brasileiros, frequentadas por brasileiros, e o estrangeiro que vem, normalmente é um marido de uma espírita que vive lá e traz o namorado americano, inglês ou espanhol. Não consegue, há uma grande dificuldade de abraçar, alcançar a comunidade local. Isso é algo que a gente compartilha sempre com quem vive fora do país e está no movimento espírita, salvo Portugal. Agora vou abrir um parênteses aqui, até onde, pelas minhas experiências em Portugal continental e aqui também na Ilha da Madeira, a gente tem portugueses liderando o movimento, portugueses palestrantes que fazem um estudo, que estão mais integrados, mas claro, pela proximidade da língua. E visto isso, o que eu acho muito importante, vou dar aqui a minha opinião, tá? Porque também é tudo muito inovador. É o seguinte, há pouco tempo atrás, coisa de alguns meses, eu estava conversando com alguns amigos aqui, espíritas, divulgadores, palestrantes, com essa história de inteligência artificial. Por quê? Já existem programas, inclusive eu fiz um teste num videozinho pequeno, e fica assim uma coisa que é até assustadora no primeiro momento. Mas no futuro muito breve, a gente vai poder ter, com a inteligência artificial, por exemplo, uma comunicação como essa, um programa como esse que a gente está fazendo em português, sendo traduzido em simultâneo para uma língua árabe, para o japonês, para o chinês, para o russo, para qualquer língua que seja. E não só a voz traduzida, como o próprio movimento da boca, dando mais proximidade, mais acesso para outros campos. E esses outros campos, que é muito importante, como já me falou, a mensagem espírita, o espiritismo, é para o mundo. Não é só para o Brasil e comunidades que falam português e que têm mais acesso, ou com a nossa questão cultural. Lembrando, foi fundada na França, onde a codificação se realizou, mas se perdeu um pouco por questões históricas também, e se vive muita incredulidade, falta de religiosidade, principalmente na Europa. Agora, dito isso, o que eu quero dizer, o que eu quero falar também aqui, que o Jaime comentou, eu acho importante, pelo menos a minha percepção mais uma vez, quero compartilhar com vocês.
Para o jovem, tá? Para o jovem. Eu já, há muitos anos atrás, então já faz aí uns 15, 17 anos, já faz uns 17 anos, que eu fui um instrutor do Grupo Jovem no Rio de Janeiro, no Centro Espírita. Então o tempo já passou também, eu não sei como é hoje em dia, tá? Mas a impressão que eu tenho desde então, e continua, posso estar falando a maior besteira do mundo, é o seguinte: é que nós, no movimento espírita, junto aos jovens, somos muito bons e realizamos um trabalho muito interessante no processo da informação. Informar. Porém, o que eu acredito que falta o acolhimento, principalmente para o jovem, que tem naturalmente, nessa formação da personalidade, uma necessidade do grupo, de se sentir acolhido, de se sentir no bando, e faz falta. Porque muitos dos nossos grupos jovens da mocidade espírita, não sei, isso eu estou dizendo a minha experiência pessoal, 17 anos atrás, atenção, tá, pessoal, não sei de hoje em dia, mas é mais ou menos em que formato? No formato do curso da aula, da explanação, como é uma escola, e é no mesmo processo para os adultos, só que para os jovens. E essa integração, essa troca é muito limitada, esse sentido de pertencimento num grupo. E acaba que o jovem, penso eu, por causa dessa falta, tem a informação, mas não tem a interação, esse acolhimento num todo, se sentir pertencente a um grupo, acaba se afastando. Lembrando que, hoje em dia, é diferente do passado de 17 anos atrás. Por quê? Antigamente, para ter acesso a esse tipo de informação espírita, era necessário que esse jovem fosse até a casa espírita, para lá e pertencer ao grupo jovem. Só que hoje, pessoal, a realidade é diferente. Hoje está aqui, ó, na palma da mão, o mesmo acesso ao conteúdo espírita. Como, por exemplo, aqui no YouTube, nos outros canais, no Facebook, no Instagram, e etc. e tal. Então, como fazer essa migração gradual, natural, de forma a acolher, de forma a estimular, apresentar o além do aspecto material que está aí. O aspecto material hoje, comparado à minha época de juventude, a época da juventude do Jaime, é 1000 vezes maior. Quando eu falo aspecto material, é desde bens de consumo, as questões audiovisuais, a tudo. Vamos pegar aqui, como já me falou, Netflix, YouTube e tantas outras questões, que na nossa época, pelo menos na minha época, eram 4 canais de televisão e tinha hora para começar e para terminar. Para ver desenho animado era 2, 3 naquela hora. Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. Depois veio o videocassete, a coisa foi tomando uma outra dimensão. Mas a oferta hoje em dia, o que eu quero dizer é o seguinte: a oferta é muito maior, como o Jaime abordou no início. Porém, o nosso conteúdo talvez, continue lá engessado, naquele formato dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000. A questão que eu faço é: será que nós estamos tendo essa capacidade de se integrar, de se atualizar, de falar a língua dessa nova geração? Porque isso é muito importante, falar a língua da geração atual. Porque está com um discurso ainda, lá dos anos 80, anos 90, esperando resultados que não foram realizados naquele momento. Hoje, eu acho que vai ficar difícil. Passo a palavra para você, Jaime. Muito bem colocado, Nelson. Eu concordo 100% com o que você está falando. Acho que tem um desafio muito grande para todos nós, mas nós temos bons exemplos para observar. Nós temos visto algumas comunidades religiosas crescerem muito. E crescer muito sem fazer nenhum tipo de malabarismo que se imagina que tem que se fazer. Do ponto de vista digital, por razões óbvias, nós sempre reagimos muito tardiamente, né? Eu falo sobre isso nos documentos que eu publiquei ao longo da pandemia, como a dificuldade que os espíritas têm de reagir e de usar a tecnologia, provavelmente por conta da idade mesmo, da inclusão digital que é muito baixa das pessoas mais velhas que estão hoje dirigindo as casas espíritas. Mas quando eu peguei o último IBGE, não esse, um anterior, acho que é 2011, para estudar aqueles estudos aleatórios que a gente faz para observar onde é que estava o perfil, como é que estava o perfil do espírita, naquela época já tinha muita gente jovem que se declarava espírita lá no IBGE, mas elas não estavam na casa espírita. Um bom percentual
dos espíritas eram espíritas da geração X e milênios. Mas eles não estavam na casa espírita, porque eles não tinham espaço para estar na casa espírita. Por outro lado, existem algumas coisas, alguns sinais que a gente precisa observar. O primeiro deles não é só o tecnicismo ou o uso do digital ou o uso de linguagem muito moderna. Óbvio, é muito estranho para mim quando eu vou a um congresso espírita, isso acontece muito, e quando eu vejo um jovem lá falando, expondo, o jovem está imitando velhos para ser aceito. São jovens que parecem velhos falando, são jovens que usam linguagens coloquiais para parecerem mais maduros, para parecerem mais cristianizados, e que não precisa de nada disso para a gente poder ter essa conexão real, sendo jovem, com a espiritualidade. Mas, por outro lado, já partindo para as considerações finais, como nós falamos, é preciso que nós façamos uma reflexão profunda sobre como nós estamos nos conectando com o sagrado. Como nós estamos nos conectando religiosamente com a proposta de renovação do cristianismo redivivo, que é apresentada pela doutrina espírita como uma profecia. O espiritismo é uma revelação de caráter profético, não messiânico. É profético porque ele foi previsto por Jesus, ele foi anunciado por Jesus como o Consolador prometido que ficaria por ele, e os espíritos em toda parte do mundo falaram e revelaram que o Consolador prometido estava chegando, e estava chegando por meio dos seus braços, das suas falas, dos seus conteúdos, por meio da espiritualidade coletiva. Então, o espiritismo é uma mensagem de conteúdo profético. É difícil você ouvir alguém falar sobre isso, porque é ousado falar sobre isso, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas é uma mensagem que foi entregue a partir de uma profecia que foi feita pelo próprio Jesus. Então, como é que é a nossa conexão com Deus? Me incomoda chegar no centro espírita e quando a gente vai falar de Deus, a gente fala de Deus como é que é? Vamos repetir, a galera pode até escrever aí, que não está ao vivo, mas faz de conta que dá. O que é Deus? Inteligência suprema do universo, Pai de todas as coisas. Toda vez que nós vamos falar sobre Deus, nós falamos dessa forma sobre Deus. Os espíritos que entregaram as mensagens da falange do Espírito da Verdade, os espíritos da falange do Espírito da Verdade, que entregaram a mensagem profética do Espiritismo, não se referiam a Deus como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Eles sempre se referiram a Deus como o Todo-Poderoso, cheio de amor, o Pai bondoso, assim como Jesus se referia a Deus como o Pai, o Abba, com intimidade profunda com o Criador. O que os Espíritos responderam na questão 1 do Livro dos Espíritos dizia mais sobre uma explicação para a incredulidade, que é uma das grandes inimigas da renovação, dizia muito da forma como ele tinha que explicar para os materialistas, para os positivistas, que explodiam ali na região e que continuariam vindo, como hoje nós estamos vendo, do que da forma como nós deveríamos nos conectar com Deus. A conexão com Deus está lá na lei de adoração, já no 3º livro do Livro dos Espíritos. A conexão com Deus está no Evangelho segundo o Espiritismo, por meio da interpretação moral das mensagens do Evangelho, nos quais os Espíritos sempre se referem a Deus como o ser soberanamente bom
e justo. Misericordioso. Quando nos referimos a Jesus, nós nos referimos como o modelo e guia da humanidade. Pergunta 825 do Livro dos Espíritos, se não me falha a memória. Jesus, nosso modelo e guia, quando a gente fala dentro do centro. Os poetas da espiritualidade, Amélia Rodrigues, Cornélio Pires e tantos outros poetas, jamais se referiram a Jesus como um modelo e guia, um mestre. Sempre falaram em Jesus com muito amor, chamando-o de amigo, chamando de o amigo incondicional, chamando de companheiro das horas mais tristes, trazendo a intimidade do irmão mais velho para próximo de nós, bem como os poetas e os profetas do Velho Testamento jamais se referiram a Deus como uma inteligência, como não sei o quê, simplesmente como Pai de amor. Os próprios poetas também da Bíblia jamais se referiram a Deus com essa distância. Os espíritos da ordem do Espírito de Verdade, os espíritos que acompanharam Chico em sua obra, os espíritos que acompanham Divaldo, Humberto de Campos e tantos outros, de Joana de Ângeles a Cornélio Pires, jamais se referiram a Jesus ou a Deus com esse tecnicismo. E quando nós chegamos na casa espírita, nós encontramos esse tecnicismo para falar daquilo que é mais sagrado para nos conectar com o nosso Criador. Aquilo que bate no coração, aquilo que na obra de André Luiz a gente vê quando os espíritos que se salvam dos umbrais, que entram em cânticos de louvor, que entram segurando o evangelho na mão, dizendo eu quero ser salvo, eu quero ser redimido, que entram louvando, se conectando com o Pai misericordioso, o Deus, orando a Jesus, cheio de amor, o governador, aquele que pega no braço, não o governador que governa, não o mestre que fica ensinando na lousa, não um guia e modelo como um manual operacional da moral humana. Os grandes pensadores, os espíritos, os poetas, os profetas e todos aqueles que entregaram essa mensagem religiosa jamais se referiram ao Cristo e a Deus dessa forma técnica. E isso também não casa no coração do jovem. O jovem quer adorar, o jovem quer sentir, o jovem quer pertencer, o jovem quer entender que faz parte de alguma coisa maior, o jovem quer chorar e quer ser ouvido por Deus, o jovem quer saber que não precisa de intermediário para poder falar com o Pai, porque ele pode diretamente falar com o Pai que tem intimidade. Então talvez nós tenhamos que olhar para o todo. Olhar que o que não falta não é TikTok na casa espírita. O que está faltando é Deus. O que está faltando no movimento espírita não é Instagram. O que está faltando é mais Jesus, é mais comunhão, é mais união, é mais respeito. O que falta é mais pertencimento. Para os jovens dos anos 80 e dos anos 90, a principal comunidade de conexão social eram as juventudes e mocidades espíritas dentro da casa espírita. Eram mais importantes do que os grupos de rua, eram mais importantes do que os grupos de condomínio, eram mais importantes do que os grupos das escolas. Enquanto os nossos grupos sociais dentro do centro, por meio do acolhimento e do pertencimento, não forem superiores, não forem mais relevantes, não forem mais pertencentes do que todos os outros grupos sociais, nós não caminharemos juntos para o Cristo, porque o cristianismo e o espiritismo, em sua entrega profética de mensagem, de transformação, não é uma mensagem que é capaz de ser vivida individualmente. Você não aprende o evangelho lendo o
o Novo Testamento ou não aprende Espiritismo decorando o Livro dos Espíritos. Nós já vimos quantas catástrofes aconteceram com interpretações individuais, inclusive com grandes enganos que aconteceram sobre a interpretação da mensagem espírita, sobre a interpretação do Evangelho. O que nós precisamos não é de mais redes sociais, de mais inteligência artificial. O que nós precisamos é de mais Pai, amor, de mais Cristo. Assim, as novas gerações abraçarão a religião que elas estão destinadas a conhecer, que é essa proposta universal, essa proposta atemporal, que é a proposta que a doutrina espírita nos trouxe a todos. Muito bom, Jaime. Muito bom, muito profunda, importante essas reflexões, exatamente desse futuro, né, dessas novas gerações, dessa integração com as religiões no todo, mas especialmente falando aqui da doutrina espírita. Jaime, já vamos terminando. Eu vou te agradecer a sua presença. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Adorei o bate-papo, adorei a nossa resenha espírita. Muita coisa para pensar, como é que vocês em casa aí também. Estou refletindo bastante e, principalmente, se questionar qual é o nosso papel. Não só nós aqui, oradores espíritas, mas nós, enquanto espíritas que somos, nem frequentadores, mas como podemos, de alguma forma, colaborar nesse processo junto às novas gerações, que é o futuro. Tá bom, gente? Daqui a pouco, esse pessoal aí, esse pessoal, nossa nova geração agora, que a gente está colaborando, serão os nossos avós, talvez, numa próxima encarnação. Então, vamos ajudar a prepará-los de alguma forma para a gente dar continuidade nesse processo de transformação. Quero agradecer a todos, mais uma vez ao Jaime, todos que estiveram aqui conosco, e convido para quem quiser, se sentir à vontade, fechar os olhos comigo nesse momento. E como o Jaime referenciou, eu faço sempre, começamos agradecendo a Deus Pai, a esse Deus de amor, por mais essa oportunidade e essa nossa encarnação, de estarmos aqui aproveitando, provando, espiando, tudo que é necessário para a nossa evolução, esse momento que vivemos. Temos mais uma vez a oportunidade de crescimento. Agradecemos ao nosso amigo, ao nosso mestre, ao nosso companheiro de todas as horas, que nos mostra a luz, que nos mostra o significado real do amor, nosso amigo Mestre Jesus. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua luz, obrigado por estar sempre ao nosso lado quando necessitamos. Como você mesmo nos ensinou, vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que nos envolvem, trabalhadores aqui do canal Renovando Consciências, em especial desse programa, que aqui buscamos humildemente como aprendizes, aprender um pouco mais com a mensagem do Cristo, com a doutrina espírita que colabora demais nessa aproximação com o Pai, com o Alto e com a mensagem cristã. E dessa forma, pedimos autorização para dar encerrado mais esse programa nessa tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Jaime, mais uma vez, obrigado pela presença e me despeço aqui, agradecido a todos. Mais uma vez, repito, se tiver alguma pergunta, alguma questão, coloca para a gente, tá? Aí no YouTube, no Facebook, onde vocês estiverem assistindo, se a gente puder responder no futuro, a gente responde, tá bom? Beijos e abraço a todos. Tchau, tchau.